escândalo da cruz lida justamente com esse fato, com esse escândalo que os discípulos precisam resolver. Afinal de contas, quem era Jesus? Porque, para a lei romana, era um bandido, uma pessoa que estava fazendo uma insurreição. Para a religião judaica, era um herege. Para aqueles seguidores, era o mestre deles. Agora, apenas isso responde, apenas isso basta, porque muito rapidamente na tradição cristã, não sei se logo ali nos primeiros anos, mas muito rapidamente, é, começa a se desenvolver teologias, interpretações a respeito de quem era a figura do Jesus Cristo que conviveu, que viveu entre os discípulos e que falou, que fez tudo o que fez e que depois sofreu a morte de cruz e ressuscitou, se ele era uma pessoa escolhida por Deus ou se ele era filho de Deus ou se era o próprio Deus. E daí nós estamos ali no texto, na página 18. E a partir dali, então, o Vitor Vest ele vai começar a explicar a respeito de duas heresias assim do cristianismo primitivo, dos primeiros séculos do cristianismo, ainda lá da patrística, e isso ainda tudo pré-Constantino, pré a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Que é 380 e alguma coisa, que ele é oficializado como religião oficial, mas já antes, em 325, é quando o imperador romano, Constantino, patrocina um grande concílio na cidade de Nicéia, em que bispos de todo o mundo cristão da época vão até essa cidade que fica na Ásia Menor, no interior da Turquia atual, e lá, então, eles precisam, então, resolver algumas doutrinas, resolver algumas disputas doutrinárias a respeito do cristianismo, e as principais disputas doutrinárias a respeito do cristianismo que estão em pauta naquele momento, em 1525, 1525, em 325, é a respeito da natureza de Cristo, ou seja, a pergunta sobre quem é Jesus Cristo. E daí havia duas doutrinas muito diferentes uma da outra, e essas duas doutrinas foram rejeitadas pelo concílio, pelos bispos reunidos lá em Nicéia. Uma delas, então, é o ebionismo, está ali no comecinho da página 19. O ebionismo, ou também o arianismo, e arianismo aqui se refere a Ário, um, eu acho que ele era um bispo, um líder cristão lá da época da patrística, que ele desenvolve, então, a doutrina a que Jesus não era Deus, mas ele era um ser criado por Deus antes de todas as outras coisas que foram criadas, e ele era, então, um mensageiro de Deus. Como ele foi criado por Deus antes de todas as coisas serem criadas, então ele tem um status diferenciado dentro da ordem da criação. Ele é especial, ele tem um aspecto totalmente singular dentro da criação, mas não deixa de ser um ser criado. E como um ser criado, ele não é Deus em si, mas é uma criação. A mais perfeita de todas as criações, a mais especial de todas as criações, mais uma criação. E, portanto, quem morre na cruz é um ser criado, Jesus Cristo, mas não Deus, porque afinal de contas, Deus é transcendente. Deus não pode morrer. Quem morre na cruz é o homem, Jesus, cuja cuja alma, cujo espírito foi criado antes de todas as coisas, mas que estava ali numa figura humana e é um ser humano, então, que morre na cruz. Resolvido, a transcendência de Deus não é afetada, ninguém precisa pensar que Deus morre, porque isso leva aos questionamentos, bom, mas Deus não é onipotente? Como que Deus, sendo onipotente, pode morrer?
pode se esvaziar dessa forma de sua onipotência, pode ali morrer de fato, morrer verdadeiramente, sucumbir, perecer. Outra doutrina daquela época também, que também foi rejeitada, que está ali no início da página 19, se chama docetismo. Docetismo vem do grego doken, que significa parecer, ou dokel, aparência. Eles então afirmam que Jesus ele era uma aparição divina na Terra, o próprio Deus ali na Terra. Então, os discípulos estavam convivendo, quando conviviam com Jesus, com o próprio Deus, que parecia ser gente, mas não era gente. Ele tinha aparência de ser humano, mas ele não era um ser humano. É mais ou menos um fantasma às avessas, né? Ele estava fantasiado de ser humano, mas não era um ser humano de verdade, era Deus. E, portanto, é, quando Jesus é crucificado, o sofrimento dele, ele é aparente também, porque Deus não sofre. E quando ele morre, a morte também é aparente, porque Deus não morre. Tudo ali é uma aparência, tudo ali é uma encenação, para que as pessoas vejam, para mais tarde, então, o milagre da ressurreição acontecer e as pessoas virem a crer. Qual que é a evasão que o Victor Wesley descreve aí? Aí também, a dizer que Jesus era Deus com aparência humana, mas não um ser humano, também era uma forma de preservar a onipotência e a transcendência a respeito de Deus. Então, nós temos